Hoje você vai aprender quais são os alimentos que são saudáveis, mas podem te fazer engordar. Eu vou te mostrar que mesmo um alimento rico em nutrientes e que pode trazer coisas positivas ao corpo, também pode ser o responsável pelo acúmulo de gordura e, com isso, prejudicar a sua saúde. Eu vou te explicar por que isso acontece, listar os 10 principais alimentos saudáveis que engordam e te mostrar como você pode continuar consumindo eles sem prejuízo. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Caggiano, eu sou nutricionista. Eu atendo principalmente pessoas com mais de 40 anos que querem emagrecer e perder a barriga, melhorar a composição corporal, ganhando massa muscular e perdendo gordura, e pessoas que querem reverter doenças metabólicas como pré-diabetes, gordura no fígado, resistência à insulina e diabetes tipo 2. Eu atendo presencialmente em São Paulo capital e online para o Brasil e para o mundo inteiro. E lá no Google eu tenho mais de 120 avaliações positivas. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa de emagrecimento online onde você tem acompanhamento, aprende o que tem que fazer de uma forma direta e simples e não fica mais dependendo de cardápios ou de alguém te falar o que comer. Você aprende a escolher e fazer suas decisões de verdade. Hoje a gente já tem mais de 3.000 alunas. E aqui nas redes sociais eu mostro que emagrecer pode ser muito mais fácil e simples do que as pessoas imaginam. Se isso te interessa, já se inscreve no canal. Muita gente pensa que se um alimento é bom, ele é bom para tudo. E se um alimento é ruim, ele é ruim para tudo. É aquela visão preto no branco. Só que no mundo e na alimentação as coisas não são bem assim. Primeiro que essa ideia de alimento saudável é meio estranha. Porque o que é ser saudável? É uma coisa que você come e faz bem para o seu corpo. Mas a gente tem pouquíssimos estudos que mostram que um alimento em específico causa uma coisa boa ao corpo, só por consumir ele. O que a gente tem de estudo é que você comer bem ao longo do dia, você comer vários alimentos bons, ter um bom padrão alimentar faz bem. Agora, dizer, por exemplo, uma maçã faz bem ao corpo. Então quer dizer que se a pessoa comer uma maçã, independentemente de tudo que ela come, vai fazer bem para ela, provavelmente não vai fazer diferença. Então as pessoas colocam muito peso nos alimentos específicos. O que a gente pode dizer é que existem alimentos mais nutritivos e menos nutritivos. Alimentos que dão mais saciedade e alimentos que dão menos saciedade. Você come e ainda continua com fome. Alimentos que têm mais calorias e alimentos que têm menos calorias. Aí sim faz mais sentido. Nesse vídeo aqui eu vou selecionar alimentos que as pessoas identificam como saudáveis, que no geral têm nutrientes e que em muitos contextos podem ser ótimas opções, mas em muitos outros contextos eles podem fazer parte do problema, te ajudar a ganhar peso. Lembrando que eu não defendo em hipótese nenhuma você eliminar um alimento da sua vida. Você não precisa cortar alguma coisa para emagrecer. Você só precisa ter noção que de repente aquilo que você comia não era tão inocente assim. E aí você vai refletir se vale a pena continuar comendo ou se talvez você vai adequar a frequência e a quantidade. Vamos à lista. Primeiro aproveita e já deixa o like aqui no vídeo. Quanto mais pessoas dão o like, mais gente vai ter acesso a esse vídeo. É uma forma de você contribuir e ajudar com o canal. Conto com seu like. Primeiro, castanha de caju. E aqui eu peguei a castanha de caju como um exemplo, mas a gente pode colocar todas as castanhas, amêndoas e até amendoim. É o grupo das oleaginosas. São alimentos que realmente tem bastante nutriente, mas são alimentos com uma grande densidade energética. Ou seja, pelo tamanho que eles têm muita caloria. Por quê? Bom, primeiro que a castanha é muito seca, então tem pouco conteúdo de água. Segundo, que a castanha é um dos únicos alimentos naturais que tem a combinação da gordura e do carboidrato. Isso faz ela difícil de comer pouco, especialmente a de caju e o amendoim. Para você ter uma ideia, 100 gramas de castanha, que não é difícil de comer, tem 580 calorias, 29 gramas de carboidrato, basicamente a mesma coisa que 100 gramas de arroz, e 46 gramas de gordura. Eu já atendi muito paciente que estava engordando por causa de castanha. A pessoa chegava no meio da tarde e comia um monte. Chegava no fim da noite, comia na frente da TV. Fora aqueles casos que a pessoa vai pegando de pouquinho em pouquinho ao longo do dia, quando foi ver, comeu mais de 100 gramas. Você está adicionando 600 calorias ao seu dia sem nem perceber. Se você gosta muito de castanha, 2 dicas. A primeira, tenta limitar a porção a 30 gramas por dia. Isso é fácil
fácil de encaixar para qualquer pessoa. Se você não tem nenhum controle com castanha, não consegue ficar nos 30 gramas, não tem em casa. Não vale a pena você ter a castanha porque é saudável, mas comer um monte, ganhar peso, aí sua saúde não vai ficar boa. Entenda que se você ganhar gordura, não importa se é comendo um alimento nutritivo ou não, essa gordura que você vai acumulando vai fazer mal para o seu corpo. Você pode desenvolver pré-diabetes, resistência à insulina, gordura no fígado e por aí vai. Não é porque, eu engordei só comendo castanha, então não vou ter problema de saúde. Não. O que causa o problema é engordar, seja lá o que você comeu. É que alimentos ruins facilitam mais o emagrecimento. Segundo item da lista, azeite de oliva. O azeite é um ótimo alimento. Eu considero a melhor opção para cozinhar. Melhor que manteiga, melhor que banha, melhor que óleo de coco, melhor que qualquer óleo. Eu acho que é o azeite, é o que eu uso em casa. Só que assim, o azeite é gordura concentrada. Você usa ali trocentas azeitonas para fazer 1 litro de azeite. Em 100 ml de azeite, você tem quase 900 calorias. Eu também já atendi pessoas que não estavam emagrecendo por causa do azeite. Colocavam muito azeite. O que eu recomendo? Fique atento e use um fiozinho de azeite. Para cozinhar, use o mínimo possível. Tenha cuidado. Geralmente, só de ter cuidado com o azeite já é o suficiente para não atrapalhar. E o que eu falo do azeite vale para todos os outros tipos de gordura. Sim, vale para óleo de coco, vale para banha, vale para manteiga, para margarina, para qualquer óleo. Usar o mínimo possível. E veja que mínimo possível significa usar o suficiente para o que você quer fazer ali. Eu quero dar uma temperada. Um fiozinho já ajuda, aí você mistura ali. Eu quero usar para não grudar a panela. Usa só um pouquinho. Aqueles pincéisinhos culinários ajudam a espalhar na panela ou até na salada. Então, usar o mínimo possível. Terceiro item da lista, talvez um dos mais polêmicos. Frutas. Vamos lá. Frutas são muito nutritivas. Frutas podem ajudar no emagrecimento, em muitos casos. Mas quando a gente fala de frutas, a gente está falando de muitos alimentos diferentes e de muitas formas de consumir as frutas diferentes. Então eu quero falar de 3 casos. Primeiro caso, fruta seca. Uma das maiores vantagens de se comer fruta é que ela tem muita água. Então você come tamanhos grandes como um melão, uma melancia, e não tem nada de caloria ali. Mas a fruta seca, você perde todo esse volume da fruta e você concentra o carboidrato. Por exemplo, 100 gramas de uva passa tem 300 calorias e 79 gramas de carboidrato. A uva normal tem só 14. É muita diferença. Então, fruta seca, qualquer uma delas, você tem que comer com cuidado. Dá para pensar lá nos 30 gramas que eu falei das castanhas. Muita atenção com elas. Não é um bom alimento para matar a fome. Tem lanches muito melhores. É um alimento para você usar como uma sobremesinha, como um toque especial em uma receita, algo nesse sentido. Segunda forma de consumo, sucos. Quando você faz um suco, acontece 2 coisas. Primeiro, você acaba consumindo muito mais frutas do que você fosse comer. Por exemplo, ao invés de você comer uma laranja, você toma um copo de suco de laranja. Só que nesse copo de suco, às vezes tem 3 laranjas e não uma. E você toma um copo de suco muito mais rápido do que come uma laranja. A laranja tem que descascar, tem que pegar o pedaço, tem que mastigar, etc, etc. No suco não, é muito mais rápido. No tempo que dá para comer uma laranja, dá para tomar 3 copos de suco. E o líquido dá menos saciedade. Então, especialmente esses sucos que são feitos de frutas um pouco mais docinhas, como uva e laranja, cuidado, você vai estar ingerindo muito carboidrato quando consome eles. Sucos mais fáceis de incluir, a gente pode pensar no de maracujá e o limão. Os outros, o que você pode fazer é colocar mais água, que aí você pode usar uma laranja para o suco e você dilui com água. Ou a mesma coisa do suco de uva, aquele que você compra no mercado. Fora que quando a gente fala de suco industrializado, muitos vêm com adição de açúcar. E aí ele fica com mais carboidrato ainda. E ainda nas frutas tem um terceiro caso, que apesar das frutas serem muito boas, a maneira que a pessoa usa no dia dela prejudica. Por exemplo, trocar uma refeição por fruta. Ao invés de fazer um café da manhã ou um jantar, a pessoa só come fruta. Aí come banana, maçã, melancia e manga. Qual que é o problema disso? Primeiro, a quantidade de carboidrato fica alta. Segundo, não tem nada de proteína ali. Então não vai ser uma refeição que vai te dar uma saciedade prolongada. E é o tipo de refeição que você acaba conseguindo comer muito. Se você come, por exemplo, uma carne e depois vai comer fruta, você já fica satisfeito mais rápido. Agora, se você só come fruta, você acaba comendo muita fruta. Então, de novo, para não se confundirem, não é que a fruta é ruim. A fruta pode ser muito boa no emagrecimento. Eu tenho vídeos onde eu falo do consumo da fruta. Mas algumas pessoas acabam usando a fruta de forma inadequada.
que é trocar a refeição por fruta, ou aquela pessoa que come uma banana toda hora. Uma banana no lanche da manhã, uma banana no lanche da tarde, uma banana depois do jantar. Aí você comeu 3 bananas no dia, 90 gramas de carboidrato, e ainda tem o carboidrato das outras coisas que você vem comer. Então, pensando no emagrecimento, acaba não ficando tão interessante. Por isso que é importante entender que fruta que você está comendo. Eu tenho até um vídeo aqui com o ranking das frutas. Esse ranking te ajuda a entender quais frutas colocar mais e quais frutas ter mais atenção. Quarto item da lista, queijos. Estava falando mais do carboidrato aqui, agora vamos falar da gordura. O queijo é um ótimo alimento, é nutritivo, tem cálcio, tem B12, tem proteína. Só que a maioria dos queijos tem bem mais gordura do que proteína. E a gente tem alguns estudos que mostram que essa consistência do queijo, ela tem um quê até de viciante para o nosso paladar. Ou seja, é muito fácil comer muito queijo. Então a mesma coisa que eu falei da fruta, às vezes você usa queijo para matar a fome à tarde, você substitui uma refeição por comer queijo, a tendência é que você coma muito queijo e isso te atrapalhe. Vai ser muita caloria. Então veja o queijo como um complemento de alguma outra coisa que você vai comer. Ah, vou fazer uns ovos, vou colocar uma fatia de queijo. Vou fazer um hambúrguer caseiro, coloco uma fatia de queijo. Vou comer uma salada, coloco um pouquinho de queijo em cima. O queijo tem que ser um complemento. Qual medida? Você pode pensar em uma fatia e 30 a 50 gramas. Aí não tem muito como errar. Quinto item da lista, aveia. Sim, a aveia ela pode ajudar a baixar um pouco o colesterol. A aveia pode ajudar a melhorar um pouco o trânsito intestinal. A aveia tem nutrientes, mas a aveia tem muito carboidrato. 100 gramas de aveia tem por volta de 400 calorias e 66 gramas de carboidrato. É, por exemplo, o dobro da quantidade que tem no arroz ou no milho. E muita gente, por achar que a aveia é saudável, coloca aveia em tudo, inclusive em outros alimentos que já tem carboidrato. Então a pessoa come banana com aveia e mel. Fica muito carboidrato. Então eu não sou contra a aveia, mas você tem que entender que ela é uma fonte de carboidrato. E quando você for utilizar, você vai tentar balancear isso. Tentar usar com coisas que têm mais proteína, e não com coisas que também têm mais carboidrato. E eu tô falando aqui muito de carboidrato, proteína, gordura, porque para você aprender a escolher os alimentos, você precisa ter noção disso. Precisa saber fazer esse balanceamento. Entender que a proteína é mais interessante para o emagrecimento e que o carboidrato e a gordura, que são fontes de energia, você vai ter que diminuir um pouquinho. Não é cortar, é diminuir um pouquinho. Fazendo isso, você vai ter muito mais sucesso. E é esse tipo de coisa que eu ensino lá dentro da escola de emagrecimento. Lá você tem um passo a passo te ensinando tudo o que você tem que fazer para emagrecer. E se você tiver dúvida, você pode perguntar tanto para as monitoras da escola como para mim. Na escola a gente tem atendimento humano e suporte humano. Inclusive a gente está colocando vários recursos lá dentro da escola, como por exemplo um avaliador de pratos. Você coloca lá o que você come no almoço e vai sair ali a avaliação do prato para você. Quanto tem de proteína, quanto tem de energia, se foi legal, se não foi legal, e aí você vai aprendendo. E o melhor é que nesse mês de junho de 2026, ela tá com praticamente metade do preço, um monte de bônus e mais tempo de acesso. É o melhor momento do ano para você virar aluno. Para você entender mais dessa oferta e não perder essa chance, clica no link que está na descrição ou do primeiro comentário fixado. Item número 6. Arroz. Poxa, Felipe, mas você até tinha usado o arroz em outras comparações para mostrar que ele não tem tanto carboidrato. E é verdade. Arroz tem menos carboidrato que a aveia, que as frutas secas e que um monte de coisa. Mas lembra que essa é uma lista de alimentos saudáveis. Alimentos em que em muitos contextos são bons. E o arroz, tem muita gente que come demais. Apesar do arroz não ter tanta caloria, ele também não é super nutritivo. Ele é neutro e para muita gente ele é fácil de se comer bastante. O maior erro que eu vejo no arroz é na proporção do prato. A pessoa acaba colocando muito mais arroz do que as outras coisas. Mais arroz que vegetais, mais arroz do que frango, carne ou peixe. E aí não fica um prato legal, fica pobre. Especialmente em comida japonesa, naquelas pecinhas, que é um arroz que já tem adição de açúcar, é muito fácil você comer demais. Então sim, tem gente que está engordando porque come muito sushi ou vai em rodízio de sushi e as calorias sobem demais. Então assim, arroz é bom, mas tente manter uma boa proporção no prato. O arroz não pode ser o principal alimento do seu prato. E o que eu falo para arroz vale para o milho e para quinoa, que são alimentos bem parecidos com o arroz, tá? E a mesma coisa arroz integral. Se você comparar a tabela dos dois, você vai ver que eles são muito parecidos. Não tem toda essa vantagem para o integral. Tem até estudo que mostrou que trocar o arroz branco pelo integral não trouxe emagrecimento para as pessoas. Então é uma mudança
muito sutil. Você gosta mais do branco, pode comer o branco. Mas tenha cuidado nessa questão da quantidade e da proporção. Ai, mas quanto eu coloco? Vou falar de forma bem genérica, para não ter erro, coloca até 1/4 do prato o arroz. E o resto você coloca vegetais e legumes e fontes de proteína. Item número 7. Esse aqui talvez seja o alimento menos saudável da lista, que é a granola. A granola tem uma grande fama de alimento fit, alimento saudável, mas assim, ela é um mix de castanhas que eu falei aqui, aveia que eu falei aqui, frutas secas que eu falei aqui. Às vezes tem alguns flocos de cereal, tipo sucrilhos da vida, e a grande maioria tem adição de açúcar. Então você já pega um negócio que tem muita densidade energética, coloca o açúcar, deixa muito crocante e que é muito fácil de comer e ainda as pessoas acham que é muito saudável. É a receita para a pessoa exagerar e se dar mal. Eu raramente coloco granola para meus pacientes, mas para alguém que quer ganhar peso, ganhar massa muscular e tá com peso baixo, porque tem que realmente tomar muito cuidado. Eu acho melhor comer a castanha do que a granola. Mas se você quer adicionar granola, tenta procurar uma que não tem açúcar lá na lista de ingredientes e segura a quantidade para uns 30 gramas por dia. Item número 8. Esse aqui pode ser que dê polêmica. Carnes muito gordas. Sim, uma carne gorda que tem muita gordura é nutritiva, tem proteína, tem ferro B12, é um alimento super rico. Agora, vai ter muita gordura, às vezes mais gordura do que proteína, e vai adicionar muita caloria. Para algumas pessoas, mesmo adicionando muita caloria, vai dar muita saciedade. Então pode ser que não atrapalhe o emagrecimento. Mas para muitas outras pessoas, acaba trazendo tanta caloria que no final das contas vai atrapalhar sim. Eu já atendi pacientes que acabaram trocando todas as carnes mais magras pelas mais gordas, porque viram na internet que a gordura é boa e não sei o que, e engordaram. Gente, acontece, é comum. Carnes muito gordas como costela, tanto de boi como de porco, peito bovino, cupim, barriga de porco, são cortes para você comer de vez em quando, uma vez por semana. Uma coisa mais esporádica, não para essa comida do dia a dia, você fazer força para comer carne gordurosa. Dá para incluir, não precisa ter medo, mas não precisa focar só nelas. E não tô falando que só porque tem uma gordurinha na carne é carne gorda, não. Tô falando das carnes muito gordas. Fraldinha, maminha, até a picanha, não são carnes especificamente gordas. É claro que depende um pouco do corte, às vezes você tirar aquela gordura muito grande extra. Eu sei até que tem gente que prefere, não acha tão gostoso comer aquela gordura tão concentrada. Já ajuda. Aqui é mais assim, não foque só em cortes muito gordos. E eu nem incluí aqui salsicha, linguiça, etc, porque esses nem saudáveis são. Eles são embutidos ultraprocessados, que tem muito mais gordura do que proteína. Item número 9. Esse aqui disputa com a granola, alimento menos saudável da lista, que é o pão integral. Gente, o pão integral lá do mercado, ele nada mais é do que um alimento ultraprocessado, cheio de ingredientes, feito de farinha. Só que as pessoas às vezes acham que trocar o pão normal pelo pão integral vai fazer uma grande diferença. Não faz diferença nenhuma. Ah, o pão integral tem mais fibra. Tem 1 grama a mais de fibra. Ah, ele tem menos carboidrato. Tem 2 gramas a menos de carboidrato. Não se iluda. Isso aqui é um alimento nutritivo? Não é no pão que você vai encontrar. Então o pão você come porque você acha gostoso. E aí você trabalha para combinar um pão com uma coisa mais nutritiva. Ou dentro do seu dia ter uma boa combinação. Você vai comer uma sopa e colocar uma fatia de pão. Ótimo. Você vai comer um lanche com uma carne e vai colocar um pão, ok. Mas não se iluda achando que o pão integral é super saudável. Sendo que muita gente nem gosta do pão integral. Então você vai comer pão e você nem acha gostoso? Então não come o pão. O pão que é mais saudável, vamos dizer assim, seria o pão de fermentação natural. Por quê? Porque o processo de produção dele deixa a digestão mais fácil. Essa é a vantagem. Mas mesmo o pão de fermentação natural continua rico em carboidrato, continua feito com farinha, então ele é mais refinado. Então você também adiciona porque você gosta. Eu nunca vou falar, olha, passe a comer mais pão de fermentação natural porque ele é mais saudável. Não. Agora vamos para o último item da lista, que é a pasta de amendoim ou pasta de oleaginosas. Se criou um mito que a pasta de amendoim é uma boa fonte de proteína. Não, a pasta de amendoim é muito rica em gordura. Ela pode fazer parte de uma alimentação saudável, como praticamente qualquer alimento, mas ela tem tanta caloria quanto a questão lá das castanhas. E às vezes na forma de pasta é mais fácil ainda de você exagerar. Então tem muito paciente que eu falo para não comer mais a pasta de amendoim, ou buscar uma opção com menos gordura, por exemplo a Better PB, que é uma pasta de amendoim com menos gordura e mais proteína. Eu acho um ótimo produto. Então essas pastas é mais para você dar um gostinho, para você fazer uma sobremesinha, para você colocar junto de outra coisa. E não para, vou matar a fome comendo pasta de amendoim. Colocar
colocar um monte de colher de pasta de amendoim num shake que eu faço. Cuidado. Concluindo, existem alimentos que podem ser muito nutritivos, alimentos que podem fazer parte de uma alimentação saudável e de um emagrecimento, mas no final do dia, o que vai determinar seu emagrecimento é esse balanço que você faz no seu dia de calorias, quantidade de carboidrato e gordura e de proteínas. Você pode fazer uma alimentação só com coisa nutritiva, mas ficar alto em carboidrato e gordura e vai atrapalhar seu emagrecimento. E às vezes a pessoa mistura vários desses alimentos que eu falo aqui. Granola de manhã, castanha à tarde, um monte de lanchinho com queijo, o prato é cheio de arroz, toma suco de laranja ou de uva, come uma fatia de pão com pasta de amendoim. Aí a pessoa pensa, mas eu como saudável. Mas gente, você está no superávit calórico, você está engordando por causa disso. Então, tendo noção disso, você consegue fazer ajustes. E aí você vai continuar com as coisas que você gosta, mas de uma maneira mais inteligente. Resumão, não é porque é saudável que você pode comer em qualquer quantidade ou que vai ser necessariamente bom para o seu emagrecimento. Sempre que você for colocar um alimento, não olha só o alimento, olha o que mais você vai comer. Então vou colocar aveia. Ah, mas é com banana, mel e pasta de amendoim. Aí vai ficar ruim. Ah, é uma aveia com iogurte. Aí já é outro contexto. Então fuja dessa visão de ou o alimento é bom ou ele é ruim. E com isso, às vezes o que você acha que é uma alimentação saudável é uma alimentação que está te prejudicando. Pega essa ideia. Se você não está conseguindo emagrecer, revisa a sua alimentação. Mesmo que você ache que ela já está boa, muito provavelmente ela tem algum problema. E no caso das frutas que eu citei aqui, é importante saber diferenciar os tipos de fruta. Por isso que eu fiz um ranking mostrando quais as melhores frutas para emagrecer. Eu fiz 3 categorias: bronze, prata e ouro. Vai te ajudar muito. Agora, se você quer entender melhor essa coisa de proporção no prato que eu citei aqui, eu tenho um vídeo mostrando como montar um prato de comida, onde você pode incluir tudo que você gosta e ainda assim emagrecer. Não é milagre, é uma técnica. Clica aqui para assistir. Espero que você tenha gostado e até a próxima.